Hein, rapaziada? Pau já bateu em Chico, já bateu em Francisco e hoje vamos bater em Gabriel. Já bati no Lula, já bati no Bolsonaro nesse ano de eleição. E hoje eu acho que, não sei em qual dia estamos, estou doente. Pra mim é dia 1, mas pra vocês deve ser o quê? Hoje é pra vocês é dia 6. Hoje, dia 6 de fevereiro, vou estar anunciando meu voto pra geral. Quem será que eu vou votar? Quem será que eu vou votar nas eleições lá para outubro, novembro? Antes de eu comentar alguma coisa pra vocês, vocês já viram aí no título, o lado amarelo do Brasil. Hoje vai ser uma crítica bem pontuada ao partido do MBN barra a missão e aos seus governantes, a sua alta cúpula, tá certo? E mostrar também para vocês quem vai ser o meu voto. Creio eu que eu atingi os três grandes parcelas que sempre tem nas eleições, que é a direita bolsonarista, desde 2018, no caso, a direita bolsonarista, que prometeu a revolução, que prometeu tudo, mas que por conta do filhinho mimado do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro teve que entregar de mão beijada a revolução, teve que entregar de mão beijada o governo de direita que o Brasil tanto queria e se entregar ao centrão para agradar uma parte do público e para salvar o seu filho da cadeia. Acabou com a Lava Jato, acabou com a Lava Toga, botou uma pessoa de esquerda no poder de tudo, que assim entregou de mão beijada o poder para a esquerda novamente, entregou de mão beijada o poder para o Lula novamente. Foi uma face da moeda que entregou o poder para o Lula. Aí a gente teve o próprio Luiz Inácio Lula da Silva com o PT também, que não precisa nem falar, os escândalos no Mensalão, o triplex no Guarujá, aí teve as pedaladas fiscais da Dilma, no Mensalão, muitos outros casos. A gente viu aqui no vídeo, eu vou estar deixando os dois vídeos aí no cardzinho, que foram pelo menos 13 escândalos de corrupção nos governos anteriores a 2018 do Bolsonaro. E a gente ainda teve mais recentemente caso do Banco Master, que estava envolvido alguns amiguinhos aí da laia bolsonarista, INSS também, onde o irmão do Lula estava lá envolvido também. A gente só percebe que a política brasileira é corrompida. E eu queria ver um vídeo aqui com vocês do Nicolas. Antes de eu falar sobre minha opinião, eu queria ver um vídeo do Nicolas aqui com vocês, onde, segundo o vídeo, ele desmascara o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, que atualmente é a missão. E ele basicamente fala que o MBL não representa o conservador, o brasileiro conservador. Eu vou tentar derrubar o microfone. Eu queria tentar não parar muito o vídeo. Eu espero que eu consiga isso. Deixar rolar e depois eu dou minha opinião. Muita gente, né? O MBL eu conhecia o Kim através do professor Olavo de Carvalho. Ele fazia lives com o professor Kim e fazia o live? Kim fazia, sim, fazia lives com o professor Olavo de Carvalho e acabou-se, eu não sei se foi uma perda de uma essência ou se na verdade nunca teve a essência conservadora de fato. Então eles foram se demonstrando ali ao longo do tempo que na verdade não era uma sede de mudança, era uma sede de poder. Então viram que o presidente Bolsonaro não deu abertura para eles. Então eles simplesmente se tornaram uma oposição para poder serem os protagonistas. E graças a Deus tem se mostrado a verdadeira face deles, né? Eu como cristão, eu sou uma pessoa que nunca escondi os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, minhas tentações. Isso é algo que até o homem segundo o coração de Cristo, Davi, teve. Cometeu um adultério, por exemplo. Então eu não vou esconder as minhas imperfeições. Contudo, existem princípios e valores que são inegociáveis. E eles, por exemplo, negociam isso. Então as minhas críticas com relação a esse movimento em específico, eu faço. Eles negociam isso. Pô, na moral, eu vou fazer bastante crítica ao MBL aqui, mas eles negociam isso com meu irmão. Que raiva da uma fala desgramada dessa. Perdão, eu parei o vídeo, prometi que não ia parar. A seguinte pergunta: por que eles nunca falam sobre família? Por que eles nunca falam sobre limites, sobre os princípios, valores que norteiam a sociedade? Eles querem que o nosso Brasil se torne Canadá, onde existe ônibus de qualidade, transporte público de qualidade, escola de qualidade, mas não existe moralidade. Ou seja, a sociedade ela está doente moralmente, mas rica economicamente. Então, eu vejo que é uma inversão de valores. O professor Olavo diz o seguinte: olha, uma pessoa ela é louca e ela está pobre. O que você resolve primeiro? Você vai lá, acha um emprego para ela, dá dinheiro para ela. Engraçado que um dos exemplos do Nicolas é o professor, entre aspas, Olavo de Carvalho, onde ele diz que é para representar o conservadorismo. Mas Olavo representa o conservadorismo aonde? Aonde representa o conservadorismo, o cristianismo? Nem mesmo Bolsonaro representa.
Depois, quando ela tá rica, você fala, ó, caça agora um psiquiatra. Não, você primeiro vai tratar a loucura dela. E aqui no Brasil eu vejo que as pessoas realmente fazem isso, ao contrário. Primeiro quer tratar a questão monetária do nosso país, para depois tratar a nossa loucura, que é a nossa cultura. Muita gente, né? O MBL eu conheci. Vamos lá dar minha opinião aqui. Primeiramente, antes de eu bater no MBL, vou bater no Nicolas de novo. Primeiramente, o MBL não está em trazer o conservadorismo. Ele não é uma política conservadora nem nada do tipo. Vocês têm que entender que existe uma diferença entre conservadorismo e direita liberal. Show é muito diferente. Como também é diferente o liberalismo econômico do liberalismo bíblico. Somos liberais economicamente, sou liberal economicamente, mas não sou liberal biblicamente. Show? O MBN propõe o seguinte: propõe um país laico, um Estado laico, onde vai perpetuar o liberalismo econômico, onde vamos construir uma economia forte, uma economia política, assim como o Canadá. Ele vai dar um negócio chamado liberdade, onde você é cristão, perfeito, seja cristão, viva a sua vida normalmente, vai e viva e tal. Você é gay, seja gay, viva a tua vida, você é não sei o que, viva a tua vida e traz essa liberdade, que é o que devemos lutar. O Estado é laico, graças a Deus, porque a gente tem essa liberdade para não perseguir pessoas pela sua fé, não perseguir pessoas pelo cristianismo, pela sua fé em Oxu, Ebacê, pode ser coisas do diabo. Que, o que não difere do cristianismo é do diabo, mas a gente dá essa liberdade para as pessoas crerem naquilo. As pessoas podem estar fazendo o pecado do homossexualismo, que é um pecado, mas eles têm liberdade, entendo, têm liberdade de fazer aqueles atos. Show? É isso que a gente defende. O MBL não se prega como algo conservador, não luta pelo conservadorismo, simplesmente dá a liberdade. Entendam, não existe mais uma nação cristã, não existe uma nação onde o cristianismo, onde tudo do cristianismo governa, não existe mais isso na nova aliança. Na antiga aliança era Israel. Por que era Israel? Porque foi o povo escolhido por Deus para trazer o Messias ao mundo, que foi Jesus Cristo. Após a vinda do Messias, acabou, não tem mais nação escolhida nem nada do tipo. O papel vem para a igreja. E olhe lá com suas ressalvas teológicas, show? Então o MBL não está preocupado com isso, está preocupado com uma nação economicamente livre, está preocupado com uma nação com liberdade. Se as pessoas forem da fé de Cristo Jesus, forem verdadeiramente eleitas, vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar levando o Evangelho e melhorando o país cada vez mais, mas com um princípio acima de tudo, a liberdade. É isso que o MBN prega. E é isso que o Bolsonaro deveria pregar também. Engraçado, o Bolsonaro, essas partes do Nicolas e tudo mais, vem com essa visão messiânica de Cristo e tal, falando que é o conservadorismo, não sei o que, o cristianismo, mas como se representasse o cristianismo. O Nicolas não representa o cristianismo com essa visão messiânica dele. Acima dos acidentes que aconteceram com o negócio do raio, Xerxes não pode sangrar. Xerxes, o imperador, não pode sangrar. Ele não fala, não é nem um pouco humano. É um marketing político muito grande, mas não é humano. Xerxes não pode sangrar. E Bolsonaro e sua família Bolsonaro, também toda a família, tirando a Michelle Bolsonaro, que eu acho que se ela fosse candidata a presidente, provavelmente seria a única da família Bolsonaro que eu votaria, com toda certeza. Mas a família Bolsonaro, em geral, não é cristã, não representa o cristianismo. Engraçado, você só vê a família Bolsonaro na igreja em ano de eleição. Chorando no Muro das Lamentações, não sabendo nem o que é cristianismo, se corrompendo com o judaísmo. Mas entendo, não tem uma nação, não tem um governador que representa o cristianismo. Tudo só quer teu voto. Show? E agora as críticas ao MBN. Igor, você está defendendo o MBN, está defendendo a missão de não sei o que. Sim, eu estou defendendo. Porém, agora, vou só falar um negócio. Vocês lembram? A minha maior crítica com o MBN é justamente essa arrogância de poder deles. E essa visão messiânica que eles estão se trazendo também. Não como a do Nicolas, que está se trazendo com a visão messiânica de escolhido de Deus e tal, mas a visão messiânica do MBN, que são eles que vão resolver todos os problemas do Brasil e não vão. Eles podem ter. O livro amarelo mostra todo o plano de governo deles. Mostra todo o plano de governo. Algo. Faz sentido tudo. Faz sentido tudo ali.
Porém, eles estão vindo com essa visão messiânica, que são eles que vão resolver os problemas do Brasil, mas não são. Há algo muito mais a fundo do que isso. Há um governo, há uma legislação brasileira muito mais a fundo do que isso, que não vai permitir muitas vezes que vai fazer. No fim, não vai fazer nada, podendo os próprios se converterem ao sistema. E outra crítica bastante imponente que eu tenho com o MBN é sobre sua arrogância política. No segundo turno em 2022, o Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Messias Bolsonaro estavam lá disputando pau a pau no segundo turno. Bolsonaro foi um dos que entregou de mão beijada o governo para o PT. Foi um dos que entregou de mão beijada o governo para o Lula. E o MBN foi o outro. Porque com essa sua arrogância política, de não querer votar no Bolsonaro, que eu entendo todas as ressalvas que tem contra o Bolsonaro. Eu entendo tudo que o Bolsonaro fez, eu entendo a raiva que o Bolsonaro fez a muita gente. Porém, entre um macaco e o PT, você vota em um macaco. Não tem outra. Como diria o Felipe Neto do Antigo Testamento, não existe outra opção senão quem está contra o PT. E eles se absteram do seu voto. E foi um dos responsáveis de colocar o PT também, porque influenciou muita gente a não votar no Bolsonaro. Bolsonaro poderia ser o pior político que tivesse aqui, mas seria mais fácil você entrar ali no poder, você conseguir alguma coisa do Bolsonaro do que com o Lula. E eles preferiram se abster. E levaram milhares de pessoas junto com ele para não votar. E hoje a gente está aí, com essa bosta desse governo, do PT. Ah, mas o Bolsonaro fez um bom governo. É fácil dizer que fez um bom governo quando se compara com o pior governo que tivemos na história, que foi do Lula. Aumentando o imposto, aumentando o ICMS, aumentando tudo. Meu voto, vou já anunciar aqui para você, eu vou votar. Se o Renan Santos se candidatar a presidente mesmo, ele está como pré-candidato agora, meu voto será no Renan Santos. Vou apertar 14 e com muita força lá. Porém, entretanto, todavia, eu não concordo com 100% das coisas que ele fala. Não voto com algo de conservadorismo nem nada do tipo. Eu voto porque eu quero liberdade. Eu voto porque eu quero um país economicamente saudável, um país economicamente bom, coisa que com o Bolsonaro se perverteu. E vou apertar 14 com força. Mas também, se fizer besteira, já era. Perdeu minha confiança, só para avisar. Eu não acredito que possa vir algo de bom da política brasileira. Entendam. Mas a gente vota no menos pior. E pelo menos a missão e o MBN apresentaram algo estrutural que mostra um futuro teoricamente bom para o Brasil. E a gente vota no menos pior. E não votamos em corruptos. Eu, pelo menos, não voto em corruptos. Como é a questão do Flávio Bolsonaro, que é um corrupto, questão do Lula, que é outro corrupto, e creio eu que é a melhor escolha a ser feita. Meu voto vai ser na missão, meu voto vai ser 14, apesar dos pesares. E no segundo turno, que provavelmente não vão, o segundo turno provavelmente vai ser Flávio Bolsonaro e Lula. Infelizmente, vou ter que votar no Flávio Bolsonaro. Tudo isso para evitar o Lula por mais 4 anos no poder. E, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Bati em todo mundo. Bati em todo mundo, só para avisar. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final. Tamo juntas, viu, galera? Beijo bem grande e fui.